Em uma democracia, votar é apenas uma parte do processo. Antes disso, existe uma coisa ainda mais básica: saber em que realidade estamos tomando nossas decisões. Quem estabelece as regras? Quais são os limites daquilo que podemos dizer? O que acontece quando não votamos? Como e qual a tecnologia que interfere naquilo que vemos? E, principalmente, qual a responsabilidade de cada um de nós? Ao longo desse compilado, tentaremos responder algumas dessas perguntas. Antes de falar sobre desinformação, tecnologia ou redes sociais, precisamos entender o terreno onde tudo isso acontece: a própria democracia. O TSE manda em tudo. Eles organizam a eleição e julgam eles mesmos. Isso é conflito de interesses. Eles querem escolher o vencedor. Muita gente confunde manipular com organizar. Para melhor ilustrarmos, vamos pensar, por exemplo, no seu prédio. O síndico manda na sua casa? Vamos entender melhor. Imaginemos o síndico desse prédio. Vai haver uma grande festa, a maior festa do ano. Ele, obviamente, por ser o síndico, precisa organizar essa festa. Precisa reservar o salão, verificar a luz, verificar o pessoal, capacitá-los. Se alguém, no dia dessa festa, tenta entrar pela janela, tenta machucar alguém, tenta coagir alguém durante essa festa, o síndico precisa aplicar uma sanção e, se necessário, acionar a autoridade competente. O TSE, em especial, ele tem uma função muito importante, porque a Justiça Eleitoral ela é composta de juízes, tribunais e o TSE, né? E a Justiça Eleitoral, em especial o TSE, tem essa função de criar regras gerais sobre, por exemplo, propaganda eleitoral, sobre como as eleições vão ocorrer. Essas regras, elas não são para favorecer nenhum dos lados, nenhum dos atores políticos. Então, o TSE, nesse caso, ele não é um jogador, ele é o árbitro do jogo. O TSE, como última instância de um poder judiciário, ele também julga. Então, nesse caso, ele julga crimes eleitorais, ações eleitorais. Então, é muito importante diferenciar isso. São essas prerrogativas, né, essa competência do TSE está prevista na Constituição e nas leis. Então, não deve existir confusão em relação a essas duas funções. Se há algo importante a se fazer, tem que ter alguém para organizar. Da mesma forma, se tem alguém bagunçando a democracia, tem que haver alguém para fazer valer a ordem. O TSE é esse alguém. Não se confundam. Lembrem-se, fake news não vota. Informação é democracia. Uma democracia não se sustenta apenas em instituições. Ela também depende da liberdade de seus cidadãos para falar, para questionar e participar. É censura! Eu posso falar que o candidato é ladrão, que a urna é roubada e que tem que cortar o Congresso sim. Lancei uma caixa de perguntas no nosso Instagram, perguntando para os nossos seguidores o que eles achavam da atuação do STF e do TSE no que diz respeito às eleições. Veja o comentário desse nosso cidadão. É censura! A Constituição diz que eu sou livre. Eu posso falar que o candidato é ladrão, que a urna é roubada e que tem que cortar o Congresso sim. Liberdade de expressão é absoluta. Ninguém cala minha voz. Você acredita que a liberdade de expressão é absoluta? Sim, eu acredito que sim. Sim, eu acredito que ela pode ser absoluta. E o limite, ele acontece quando eu acho que a gente invade, né? A privacidade de alguma pessoa, ou então usa essa liberdade de expressão para ofender. Você pode falar o que quiser, mas a depender do que você falar, você pode ser responsabilizado pelo que falou. Liberdade de expressão não é impunidade. A liberdade de expressão é absoluta? Não existe nenhum direito fundamental que seja absoluto, né, de acordo com a Constituição. Todos os direitos eles podem ser limitados, né? E a mesma coisa com a liberdade de expressão. A Constituição diz que a liberdade de expressão ela é plena desde que você respeite alguns limites, como anonimato. Então você não pode falar algo e se esconder atrás disso. E também você não pode ferir a honra das pessoas, ferir inclusive os fatos, não é? Então,
a partir do momento que alguém usa a sua liberdade de expressão para criar fatos ou mentir, não é? Ou que é chamado hoje de fake news em relação, no caso, a fatos eleitorais, não é? Isso sim pode ser, pode sofrer, pode existir processos e sanções em relação a esse tema. Nesse momento que vivemos, né, a justiça eleitoral é muito importante porque estamos num momento tecnológico, por exemplo, em que existem as deepfakes e possibilidade de alteração de informações e de fatos, e cada vez mais é importante que haja a preservação da liberdade de informação. Então, a liberdade de informação é um direito fundamental que todo cidadão tem de participar e de receber informações corretas para poder, inclusive, escolher seus candidatos. Então, eu não posso ter uma liberdade de expressão de forma absoluta, cerceando ou diminuindo essa liberdade de informação. Por isso que a justiça eleitoral ela é muito importante para que haja o combate, por exemplo, às fake news. Você é livre para falar o que quiser. Pagar pelo que você falou é consequência. Na democracia, a liberdade é essencial, mas temos lei e ordem e instituições eficazes para garantir que a sua liberdade não fira a liberdade de nenhuma outra pessoa. E participar de uma democracia também significa escolher participar dela. E o que acontece quando o eleitor escolhe não comparecer às urnas? Hoje eu estou aqui na Praia da Graciosa procurando pessoas com dúvidas reais sobre a eleição. E já recebi uma dúvida interessante de um colega, especialmente sobre multa. Será que se cancela o CPF se você não votar? Será que você tem suas contas bloqueadas? A minha dúvida é acerca de multa sobre a votação e tudo mais. O que é que acontece se eu não for votar? Me disseram que meu CPF vai ser cancelado, eu não vou poder fazer mais nada. E se tiver multa também, quanto é que eu tenho que pagar caso eu não vote? Vamos tirar essa dúvida com um professor. Mas vou te dar um breve spoiler. É mais barato que esse corpo. Não há nenhum tipo de previsão de cancelamento de CPF, nem de conta bancária. Então, o que a lei prevê é que nós, ao não votarmos em um turno, nós temos que justificar isso, né, ou pagar essa multa. A multa pela lei eleitoral vai de 3 a 10% de um valor base que, na prática, acaba sendo R$ 3, R$ 4, é uma multa baixa, comparado a outras multas que existem. Agora, existem consequências. Então, se você deixar de votar, não justificar, não pagar a multa por 3 eleições ou 3 turnos seguidos, né, você pode ter seu título cancelado. Isso vai te atrapalhar, por exemplo, a assumir um cargo público, a emitir o seu passaporte, entre outras obrigações, não é, que você tem de apresentar a sua quitação eleitoral. Agora, em relação ao CPF, não se preocupe, porque não há nenhum tipo de cancelamento. A multa pode até ser barata, mas a sua cidadania custa caro. Votar é uma escolha, é a sua voz. Exerça! E se não puder, justifique no aplicativo e-título ou no cartório eleitoral mais próximo. Se o voto é uma das formas em que participamos do processo democrático, também existem condutas capazes de corromper esse processo. Você as conhece? Nós estamos aqui na Praia da Graciosa e eu escutei uma dúvida de um cidadão que só o brasileiro tem. Vamos escutar essa dúvida do nosso colega? Cara, é o seguinte, o candidato veio em mim e me ofereceu dinheiro para votar nele. Só que eu sei que isso não pode, porque isso aí é crime, né? É corrupção. Então, assim, queria saber se eu posso pegar esse dinheiro e votar no meu candidato mesmo, de verdade, porque aí eu vou estar dando troco nele. Aí ele vai aprender que não pode comprar o voto. Tá tudo bem fazer isso? É crime ou não? É tudo suave? É o famoso golpe no golpista. Moralmente, o brasileiro dá risada. E juridicamente, será que é assim mesmo que funciona? Vamos ver com o professor. Isso é crime eleitoral, só que independentemente em quem você votar depois, até porque o voto é secreto, o crime já vai ter acontecido antes, né, ao receber. Então,
Se você solicita e recebe, ou se alguém te oferece e recebe, de fato, já se está na seara dos crimes eleitorais que vão ser investigados na Justiça Eleitoral, tem todo um processo pelo Ministério Público. Então, o ideal é não receber e nem solicitar. Agora, se isso aconteceu e você votar em outro candidato, o mal já está feito, você já cometeu um crime eleitoral antes. Até aqui, falamos sobre as instituições, os direitos e as regras que cercam o processo eleitoral. Mas existe uma pergunta que antecede qualquer escolha. De onde vêm as informações que usamos para escolher? Você já parou para pensar que o seu celular nunca te mostra o que desafia suas opiniões? Só mostra aquilo que você quer ouvir? Isso tem nome, é algoritmo. E ele foi construído especialmente para prender a sua atenção, antes que você perceba. Você conhece a bolha em que está? Há o risco do uso de algoritmos para focar em propagandas políticas e prender eleitores em bolhas digitais, pôr em risco a igualdade da nossa democracia? A segmentação propriamente dita, ela sempre existiu no marketing, né? Quando você escolhe o público-alvo para direcionar a determinada matéria, determinada propaganda. Ocorre que o que não pode ocorrer, o que não pode haver, é o abuso da segmentação. É o microdirecionamento utilizando dados sensíveis, utilizando informações falseadas, violando a lei de proteção de dados. A Justiça Eleitoral também já disciplinou o microdirecionamento e a necessidade de regulação e de clareza na segmentação das informações e a necessidade, a obrigatoriedade de se seguir a LGPD em todas as situações. Então, o que é importante deixar claro não existe uma ilegalidade direcionada à escolha do público-alvo. O que nós não podemos é criar informações falsas para público-alvos diferentes, apenas para captar esse eleitor no momento da votação. O algoritmo silencia a discordância. E se cada eleitor vive dentro de sua própria bolha, a democracia perde o seu maior poder, o debate entre pessoas que pensam diferente. A política não pode se tornar apenas um grande estádio de futebol, onde um torce para um lado e o outro torce para o outro. Sem diálogo, sem reflexão. Nenhum algoritmo deve decidir o que você pensa. Saia da bolha, busque fontes que desafiam suas certezas, ouça quem pensa diferente, verifique antes de compartilhar. O seu voto pertence a você e não ao seu celular. Fake news não vota. Informação é democracia. Nas redes, não recebemos necessariamente as mesmas informações. E além de selecionar aquilo que vemos, a tecnologia também tornou possível algo pior: fabricar aquilo que parece real. Antigamente, uma fake news tinha marcas. Texto torto, montagem mal feita, dava para ver a mentira. Hoje, a inteligência artificial apaga essas marcas. Ela copia rosto, voz e até o sotaque de quem você escolheu votar, te entregando uma verdade que nunca existiu. Você está pronto para não acreditar nem nos seus próprios olhos? Com o avanço da inteligência artificial e da produção de deepfakes, cresce também o potencial de manipulação no processo eleitoral, sobretudo pela dificuldade de distinguir conteúdos reais de materiais fabricados. Nesse cenário, a legislação brasileira é suficiente para enfrentar esse tipo de fraude? Ou o direito ainda responde de forma tardia aos avanços tecnológicos? Antes, as fraudes elas eram feitas geralmente de maneira mais rudimentar. Hoje, com a IA generativa, as fraudes elas acabam ganhando um caráter de maior autenticidade. É inclusive mais difícil detectar as fraudes com a IA generativa. A nossa Justiça Eleitoral saiu à frente e já regulamentou a utilização
das deepfakes no âmbito eleitoral. As deepfakes não podem ser utilizadas nem para prestigiar, nem para prejudicar candidatos na corrida eleitoral. Mas, mesmo com essa atualização no âmbito da justiça eleitoral, a tecnologia acaba andando mais rápido e a capacidade de fiscalização não acompanha a velocidade da tecnologia. Não há dúvidas que a velocidade com que as inteligências artificiais evoluem é muito maior do que a velocidade com que o próprio processo legislativo brasileiro evolui. O processo legislativo requer uma tramitação, ele é muito litúrgico, requer vários procedimentos, e as inteligências artificiais elas mudam de acordo com a evolução dos próprios pesquisadores, das próprias empresas que trabalham. A legislação vai estar sempre a alcançar o que a inteligência artificial estiver promovendo naquele momento. Eu não vejo que a legislação vai estar sempre compatível com o que a inteligência artificial vai nos oferecer em termos de resultado. A tecnologia vai avançar, a desinformação vai acompanhar. Por isso, sempre questione, verifique, não compartilhe a dúvida como se fosse certeza. Quando uma realidade pode ser fabricada, a mentira deixa de ser apenas uma opinião equivocada. Ela pode assumir a aparência de um fato. E qual é o impacto de tudo isso? Existe um mito na política de que as fake news não mudam o voto de ninguém. Mas e se o verdadeiro alvo da desinformação não for o seu candidato, mas a sua confiança na própria democracia? As fake news, elas realmente impactam numa eleição, influenciando, por exemplo, o seu resultado, ou causam consequências mais graves, como a erosão da confiança nas instituições democráticas. No âmbito eleitoral, as fake news elas não têm uma aptidão tão direcionada à modificação geral do voto da população. O principal problema das fake news, que tem sido constatado nas recentes pesquisas científicas, é quando ela ataca a credibilidade do nosso sistema institucional. É verdade. A desinformação corrói a credibilidade das nossas instituições e enfraquece o debate público. Mas o impacto das fake news também é visível no eleitor. É claro que você tem aqueles percentuais de eleitores que já estão convictos de quem eles vão votar na eleição, mas, sem dúvida, a difusão de certas informações inverídicas pode levar os indecisos ou os não tão decisos para pender para um lado ou outro. A forma como o candidato se porta, por exemplo, ou a forma como ele é retratado numa rede social ou na imprensa, pode fazer com que ele mude de opinião ou penda para um lado ou outro, eu não tenho dúvidas. No final, o mito não se sustenta. A fake news mina a confiança das nossas instituições e ainda tem a capacidade de influenciar o voto do eleitor. Portanto, é o seu senso crítico e sua responsabilidade social que pode parar a desinformação. Agora surge a questão: se a desinformação pode causar danos, quem deve decidir o que pode ou não pode circular? Sempre que a justiça manda apagar uma postagem, um grito ecoa na internet. Isso é censura. Mas até que ponto a liberdade de expressão protege o direito de fabricar mentiras para manipular uma eleição? Onde é que está a linha entre combater desinformação e praticar censura por parte dos tribunais? A Constituição garante liberdade de expressão, mas ela é absoluta? Combater desinformação não é censura prévia, tá? Isso deve ficar muito claro. O meio termo, a racionalidade, deve estar na fronteira jurídica entre a crítica legítima e a fraude informacional com potencial para uma fraude eleitoral. Então, uma opinião crítica ou impopular, ela não é necessariamente uma desinformação. Da mesma forma que nós não podemos proteger a desinformação
sob o argumento genérico da liberdade de expressão. A nossa justiça opera em um fio de navalha. Entre a omissão e o excesso, há um ponto exato chamado proporcionalidade. E a pergunta de 1 bilhão de votos é: quem define esse ponto? Se a população média não tem aquela condição de apurar se tal informação é verídica ou não, se tal imagem, se tal vídeo é verídico ou não, é importante que você tenha uma ferramenta apresentada pelo próprio Estado para poder fazer esse controle. Porque a população em si não vai conseguir fazer esse controle sozinha. Sobretudo a Justiça Eleitoral, ela tem essa função de fazer um contrapeso em relação a essa velocidade da difusão de informações falsas. Eu vejo como possível e com um enquadramento constitucional legítimo a regulação da difusão de informações que não encontrem coincidência com a realidade, não é? O direito é relativo, eu penso que ele é passível de uma regulação e que tem que ser bem estruturado pelo tribunal para que também o próprio judiciário não cometa excessos nessa regulação. A liberdade de expressão não protege quem usa a palavra para minar a democracia. Toda liberdade tem limites. E o limite aqui é a integridade do seu voto. Questione. Não seja vetor da desinformação. Lembre-se, fake news não vota. Informação é democracia. Existe uma última peça nessa história. Nós falamos sobre as instituições, sobre as leis, sobre liberdade, sobre tecnologia, sobre algoritmos, sobre propaganda, sobre desinformação. Falamos sobre aquilo que os outros fazem. Agora resta olhar para quem está do outro lado da tela. Você. Você não criou a notícia, só encaminhou para um grupo, para um amigo, um familiar. Talvez nem tenha lido, talvez não tenha dado a devida atenção, só pareceu importante, só pareceu verdade, mas era fake. Você sabia que compartilhar uma fake news pode te tornar um réu? Fake news. Não. Vota. Mesmo sem ter criado nada, mesmo sem qualquer intenção de causar dano, a simples difusão é suficiente para você ser responsabilizado? Sem sombra de dúvida, né? É um tema também muito interessante, porque ao eleitor, aquele que não participa do pleito eleitoral na condição de candidato, a própria Constituição dá o direito da livre manifestação, desde que, obviamente, ele não incorra em algum ilícito eleitoral. Um dos ilícitos é a fake news, que inclusive está tipificado como crime no Código Eleitoral, né? Então, tanto na legislação eleitoral, quanto na legislação penal, como na legislação civil, não é só quem cria o conteúdo que comete o ilícito. Quem propaga, quem divulga também comete o ilícito. Então, o eleitor tem que estar atento em relação a isso. Hoje já tem, né, esses institutos de checagem, né, para o eleitor não cair no erro de divulgar uma fake news, inclusive de cometer crimes em face de pessoas, porque o que é mais comum quando se trata de fake news são crimes contra a honra, imputar alguém a prática de crime, ou outros fatos que denigrem a honra e a imagem de determinados candidatos. Você não precisa criar uma mentira, basta encaminhá-la. No direito eleitoral, isso pode virar multa. No direito penal, pode virar processo por crimes contra a honra. No direito civil, pode virar indenização. E o argumento de que você não sabia que era falso também tem nome: dolo eventual. Assumir o risco de que poderia ser mentira e ainda assim escolher encaminhar.
A Constituição diz que a liberdade de expressão ela é plena desde que você respeite alguns limites, como anonimato. Então você não pode falar algo e se esconder atrás disso. E também você não pode ferir a honra das pessoas, ferir inclusive os fatos, não é? Então, a partir do momento que alguém usa a sua liberdade de expressão para criar fatos ou mentir, não é? Ou que é chamado hoje de fake news em relação, no caso, a fatos eleitorais, não é? Pode existir processos e sanções em relação a esse tema. Combater a desinformação não é censurar opinião. Uma opinião crítica ou impopular, ela não é necessariamente uma desinformação. Da mesma forma que nós não podemos proteger a desinformação sob o argumento genérico da liberdade de expressão. Eu vejo como possível e com um enquadramento constitucional legítimo a regulação da difusão de informações que não encontrem coincidência com a realidade, não é? Cada vez mais é importante que haja a preservação da liberdade de informação. Então, a liberdade de informação é um direito fundamental que todo cidadão tem de participar e de receber informações corretas para poder, inclusive, escolher seus candidatos. Então, eu não posso ter uma liberdade de expressão de forma absoluta, cerceando ou diminuindo essa liberdade de informação. Não tenho dúvida de que o eleitor ele pode responder e é muito comum que responda. Ao longo dessa série, falamos sobre o que é fake news, quem cria fake news, quem financia, quem amplifica e até quem lucra com a desinformação. Agora, a pergunta não é sobre eles, é sobre você. Porque toda mentira precisa de alguém para produzi-la, mas também precisa de alguém para repassá-la. A lei não pergunta o que você achava, ela pergunta o que você fez. A escolha é sua. Porque uma mentira compartilhada milhares de vezes não se transforma em verdade. Mas uma informação verificada pode mudar uma eleição inteira. Isso é Fake News Não Vota. Um projeto de extensão da Uniteams, que acredita que eleitores bem informados fazem escolhas livres, conscientes e responsáveis. Informação é democracia. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.